Oi, pessoal, tudo bem? Então, vamos dar início ao nosso minicurso de fim de semana, esses minicursos tão tradicionais já aqui no canal, tá? O minicurso desse fim de semana vai se chamar A Linguagem dos Sonhos, tá? É o segundo minicurso aqui no canal que eu faço sobre sonhos. Pretendo fazer minicursos sobre sonhos também no futuro. É um tema que a gente sempre vai trabalhar, por quê? Porque é um tema que estabelece uma demarque na clínica do Jung. Claro que outras abordagens trabalham com sonhos, mas o Jung vai trabalhar com os sonhos a partir de uma perspectiva simbólica e psicodinâmica, né? Ou seja, psicodinâmica compensatória e simbólica como tudo aquilo que diz respeito ao inconsciente. Então, por meio dos sonhos, a gente consegue entender como o inconsciente se comporta e como os processos de autorregulação da psique também se comportam, sendo o sonho basicamente o principal processo que a psique encontra para se autorregular, né? Entra também na psicologia dos complexos, por quê? Porque o sonho é a melhor representação que um complexo encontrou para poder se mostrar à consciência, ou seja, o sonho é a melhor forma que o complexo encontrou para se autorrepresentar, né? E vai tocar em várias questões, como fantasia criativa, um pouco sobre análise de sonhos, levando em consideração que esse é o segundo minicurso sobre sonhos aqui do canal. E o primeiro minicurso sobre sonhos aqui do canal se chamou O Trabalho com os Sonhos na Clínica Junguiana, em que neste minicurso que está disponível aqui no canal, O Trabalho com os Sonhos na Clínica Junguiana, eu faço todo um trabalho, um esboço, né? Sobre como trabalhar com os sonhos na clínica do Jung e como analisar sonhos na clínica do Jung, em que basicamente nenhum elemento principal da psicologia dos sonhos do Jung está ausente. Ou seja, tudo aquilo que de mais importante Jung escreveu sobre sonhos está resumido e condensado nesse minicurso, Trabalho com os Sonhos na Clínica Junguiana. Lá eu ensino vocês, inclusive, a analisar sonhos. Se vocês fizerem esse minicurso, assistirem esse minicurso, o Trabalho com os Sonhos na Clínica Junguiana, vocês vão aprender a analisar sonhos, porque eu ensino a colocação do problema, eu ensino a como observar as peripécias, a lises, a resolução, o contraste, eu falo sobre o método de amplificação, eu falo sobre o que é o sonho, eu falo sobre como estabelecer paralelos, método comparativo. Cito vários casos clínicos meus que eu trabalhei diretamente e do próprio Jung, né? E analiso inclusive o sonho de um paciente meu e analiso o sonho de um inscrito aqui do canal, que me enviou um sonho e deu tempo de eu pegar o sonho dele e fazer análise, fazer o comentário do sonho dele aqui no canal, né? Então, se vocês quiserem ter um mini curso sobre como analisar sonhos, de modo que quando você comece o mini curso, você termine o mini curso, você termina o mini curso sabendo analisar sonhos, esse é o mini curso que eu indico aqui no canal. O mini curso desse fim de semana trabalha com sonhos, mas trabalha com a linguagem dos sonhos, né? Então ele é um pouco diferente desse mini curso em que eu falo sobre o trabalho com os sonhos. Por quê? Em que consiste essa diferença? Bom, quando eu penso em linguagem, pessoal, eu penso na forma pela qual o ser se comunica, né? O ser se expressa. E como nós estamos falando do inconsciente, como nós estamos falando do conhecimento do simbólico, de uma ontologia do inconsciente, né? Assistam também o mini curso que eu fiz sobre, afinal, qual é o método de Jung, em que eu falo sobre ontologia, epistemologia e método, né? Na obra do Jung. A partir do momento em como o inconsciente faz para se expressar, se comunicar. Claro que é uma leitura, claro que é uma linguagem simbólica, mas também dizer que é uma linguagem simbólica também não quer dizer muita coisa,
Porque a gente pode dizer que a alquimia é uma linguagem simbólica, a gente pode dizer que a astrologia é uma linguagem simbólica, a gente pode dizer que os sonhos são uma linguagem simbólica, né? Mas afinal, o que é uma linguagem simbólica? E o que é o símbolo para Jung? O indizível de maneira insuperável, a melhor representação possível para um conteúdo desconhecido. Tá? Vejam também o minicurso A Função dos Símbolos na Cura da Alma. Né? O símbolo como um gradiente de energia, transformador de energia. A linguagem dos sonhos nesse minicurso, pessoal, que vai contar com muitos casos clínicos, certo? Não porque esses casos clínicos são modelos para outros casos clínicos que vocês possam trabalhar, mas por quê? Porque o individual não importa perante o genérico não importa perante o individual, certo? Não é isso, é que apenas para mostrar como da experiência clínica, da experiência vivida, já que a gente está na clínica, né? Todo esse canal é feito na clínica, onde eu atendo meus pacientes. Acabei de atender um paciente aqui agora, né? Como na clínica o, a linguagem do inconsciente se manifesta, né? E se manifesta de acordo com aquilo que eu chamo de poética do inconsciente. Né? A expressão poética do inconsciente eu comecei a usar desde o minicurso Imaginação Ativa, o que é e como se faz. No sentido de desfazer a ideia de que o Jung possui uma técnica racionalista aplicada, uma razão instrumental atuando na clínica, uma causa instrumental a serviço do controle do ego atuando na clínica e se despindo de todos esses elementos para que a gente pudesse entender a técnica no sentido de uma técnica, né, grega, ou seja, de um discurso mitopoético, de uma criação mitopoética. Né? O Jung, nos livros negros, vai chamar o, o inconsciente de inconsciente mitopoético. E eu acho isso muito interessante. Por pouco, esse nome de inconsciente mitopoético não se consagra na obra do Jung e hoje nós estaríamos utilizando o termo inconsciente mitopoético e não inconsciente coletivo. O inconsciente coletivo ou inconsciente pessoal foi aquele que predominou. Mas a princípio Jung chamava essas imagens do inconsciente de inconsciente mitopoético. Né? Então, vamos conversar um pouco sobre a linguagem dos sonhos, o que é o sonho, como o sonho se manifesta, o papel do símbolo, o que é o símbolo. Né? Eu vou falar um pouco também sobre algumas questões que foram lançadas no último minicurso também, que foi sobre a psicologia de Jung e a parapsicologia. Né? Vou falar um pouco sobre essa questão, porque ainda há questões, sempre há, né? Porque todo minicurso lança as questões. Ainda há questões a serem trabalhadas, desenvolvidas e que se conectam, se comunicam com o minicurso que nós estamos tratando agora, né? Então, eu convido vocês a embarcar, né, a ingressar nesse minicurso sobre a linguagem dos sonhos, para a gente poder conversar sobre como os sonhos se manifestam, sobre o que é o sonho, o papel do símbolo, o conhecimento do simbólico, a ontologia do inconsciente, a homeostase, os processos pelos quais a psique se torna um sistema vivo, um organismo vivo, né? De autorregulação, a psicodinâmica do sonho, os aspectos compensatórios dos sonhos, todos eles, né, traduzidos em linguagem de casos clínicos e um pouquinho ainda de diálogo com o último tema, que é sobre sonhos premonitórios, sonhos e sincronicidade e algumas questões ligadas à paranormalidade e à parapsicologia. Né? Então é isso, pessoal. Aguardo todos vocês aqui nesse fim de semana. Vamos construir o nosso conhecimento clínico sobre a obra do Jung, né? Fazendo um mini curso prático com um grau de reflexão psicológica bastante madura, né? Bastante interessante, bastante adaptada, ajustada
aquilo que o próprio Jung pensou em termos de abordagem, em termos de psicologia. Tá bom? É isso, pessoal. Muito obrigado.